Olá a todos, meu nome é Rebeca Maia, sou aluna do curso técnico de alimentos no UFRJ Maracanã e também faço parte do projeto de análise do tempo de reação muscular e por estímulo junto com a Cléo Camille e com o nosso orientador José Sampaio. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho e dos nossos resultados. Neste trabalho avaliamos o tempo de reação de 3 grupos de indivíduos distintos, os atletas, os gamers e os não atletas. O tempo de reação simples desses grupos foram avaliados por 2 metodologias diferentes. A primeira exigia uma resposta muscular mais intensa, obtida ao agarrar um corpo que cai, e a outra utilizando um aplicativo que mede o tempo de resposta a partir de um estímulo visual. O objetivo dessa pesquisa é identificar se o tempo de reação pode ser aprimorado e qual grupo apresenta melhor desempenho. Esses resultados têm implicações práticas para o treinamento esportivo e o desempenho em competições. Participaram dessa pesquisa um total de 30 indivíduos com uma média de 18 anos de idade. Esses participantes eles foram divididos em 3 grupos, como já disse, os esportistas, os gamers e os não atletas. O grupo de esportistas era composto por pessoas que praticavam esportes mais de 2 vezes por semana, e o grupo de gamers é formado por aqueles que jogavam jogos eletrônicos no computador mais de 2 vezes na semana também. E o grupo de não atletas incluía pessoas com baixa atividade física e de lazer. Para coletar nossos dados, utilizamos de 2 tipos diferentes de testes. O primeiro teste ocorreu com o auxílio de um computador, onde os participantes tinham que clicar no mouse o mais rápido possível quando a cor vermelha se transformava em verde. Antes da realização dos testes, todos os participantes receberam as instruções detalhadas sobre como executar os testes de forma adequada. Para esse teste, os participantes foram acomodados em uma cadeira na frente do computador e foram informados sobre o que tinham que fazer. Já no segundo teste, envolvendo a régua centimetrada, o avaliador segurava a régua na altura dos olhos do participante e quando ele soltava a régua, o participante segurava em formato de pinça a régua que estava caindo e a posição que o dedo parava era cuidadosamente observada e registrada. Esse teste ele foi repetido 10 vezes para cada participante para garantir uma precisão dos dados que foram coletados. Oi, eu sou a Cléo Camille e estou aqui para dar continuidade à explicação do nosso projeto. Então, agora irei explicar um pouco sobre o teste da régua. O menor tempo de todos os grupos foram os games, que com um tempo mínimo foi de 0,083 milissegundos, o tempo máximo de 0,216 milissegundos e o tempo médio de 0,49 milissegundos. Mas a variância e o desvio padrão, quem tiveram menores alterações foram os atletas, com a variância de 0,00172 e o desvio padrão de 0,038. Com isso, tomamos a base que os atletas têm o desvio padrão e a variância menor por conta do teste da régua ser um teste físico, e eles estão o tempo todo movimentando e exercitando o seu físico nos esportes. Então, esse resultado já era esperado. Agora, irei explicar o teste das cores. Novamente, os gamers tiveram menor tempo, que o tempo mínimo foi de 0,271 milissegundos, o tempo máximo de 0,361 milissegundos e o tempo médio de 0,313 milissegundos. A variância e o desvio padrão com menor alteração também foram dos games, com a variância. Então, esse resultado também já era esperado, pois o teste das cores foi feito no computador e como os gamers estão o tempo todo exercitando seus músculos oculares nos jogos, já era esperado que o tempo deles de reação seria menor comparado aos outros. Assim, chegamos à conclusão que os não atletas têm o maior tempo de reação e assim conseguimos ver que, na verdade, o tempo de reação é uma coisa que pode ser treinada para ser aprimorada.